E aí, já pensou em ter um ônibus repleto de livros? Isso é possível. A iniciativa Livros nas Praças se trata de um ônibus biblioteca, que tem presença de livros atemporais, modernos, antigos, promovendo a crianças em vulnerabilidade social o acesso à literatura, mostrando o poder dos livros na magia de transformar a sociedade. Alex, a gente sabe que o projeto já está em atividade desde 2012, mas como que se iniciou essa idealização do livro nas praças, do ônibus biblioteca? Então, o ônibus Biblioteca Livro nas Praças, ele nasce, a partir da ideia da Cristina Figueiredo, que é a diretora da empresa corporativa, e ela pensou o projeto com a intenção de atender as crianças e também aos adolescentes que não têm condições nem acesso aos livros. E daí ela pensou em estruturar um veículo, uma unidade móvel que pudesse estar indo até essas comunidades, levar um acervo variado de literatura, um acervo que possa atender a necessidade de todas essas crianças. E desde quando o projeto entrou em atividade, esse retorno das pessoas, a cada vez que o ônibus de biblioteca chegava até essas localidades, como que tem sido esse retorno para vocês como idealizadores disso? Então, o projeto foi muito interessante. Logo no início, as empresas e algumas pessoas falavam: poxa, levar um ônibus de biblioteca para dentro da comunidade, como é que vai ser isso? As pessoas vão devolver o livro, vocês vão ter muita perda. E para nossa surpresa, assim, o acolhimento desse público ao projeto é maravilhoso. As pessoas abraçam o projeto, abraçam o projeto de uma tal forma que a gente tem uma perda mínima dos livros, que é quase menos de 7% do acervo anual, que a gente tem no total de perda. Todos eles têm uma necessidade de devolver o livro por entender que outras pessoas também da sua comunidade ou da sua localidade precisam usufruir um pouco desse conhecimento, desse material que está ali disponível para todos. E muitas pessoas têm a concepção de que criança não tem interesse por literatura, que criança não tem interesse pelos livros, que é difícil fazer a criança ter essa magia dos livros. Qual a sua concepção sobre isso, Alex? Eu acho que isso é um equívoco, A gente pode ver aqui na Bienal mesmo, o contato com os livros se torna uma questão mágica, Nós estamos aí hoje vivendo todo o avanço tecnológico, a pandemia ajudou nisso, A gente viver com a internet, várias questões online, mas quando você manuseia o livro, toca nas páginas, o cheiro do papel, acho que traz o encantamento, a própria magia, que leva todo mundo a ficar muito contente. No ônibus não é diferente, assim, dentro das comunidades que a gente vai, as crianças e também os adultos que têm acesso ao ônibus ficam maravilhados em poder pegar um livro, folhear esse livro, levar esse livro para casa, Isso é uma questão que para a gente que trabalha com literatura e principalmente uma literatura acessível, de forma gratuita para crianças e a população que não tem condições de estar adquirindo o livro, para a gente é maravilhoso perceber toda essa empolgação de todos que vêm para consumir desse produto que é o livro que a gente oferece a todos eles. E além dessa oferta que vocês fazem de uma maneira muito genuína e muito idealizada para as crianças que, infelizmente, em relação à circunstância social que elas vivem, elas não conseguem ter acesso pelo poder aquisitivo mesmo de fazer a compra do livro, vocês também montam toda uma estrutura para receber crianças que precisam de acessibilidade, que são portadoras de alguma deficiência física, intelectual ou cognitiva, certo, Alex? Sim. Essa foi uma adequação, que a gente vai encontrando ao longo do projeto. Então, assim, na medida que a gente vai indo para as comunidades, observando a necessidade de um livro em braille, porque lá tem uma criança com
com dificuldade visual e esses livros em braille, né, na escrita em braille, é muito difícil de ser adquirido nas livrarias comuns, a gente começou a adquirir também esse tipo de material. Além dos livros em braille, nós também temos audiobooks para atender essas crianças com deficiências auditivas, e o ônibus também ele é preparado para receber pessoas com uma certa dificuldade de mobilidade. Nós temos uma cadeira de transbordo que faz com que o acesso ao interior do ônibus seja bastante tranquilo. Alex, eu vou pedir para que você deixe uma mensagem para as pessoas que forem assistir a nossa entrevista, que moram em alguma região que seja difícil acesso, ou justamente uma questão de não poder fazer a compra de um livro de fato, para que elas estejam sendo beneficiadas com essa excelente iniciativa de vocês. Sim, é importante frisar, né, que o ônibus existe por causa dos incentivos. E aí, tanto incentivo fiscal, quanto também incentivo por parte de patrocinadores, né? Esse ônibus especificamente, nós temos o patrocínio da Loja Americana, e eu sempre costumo falar que um dos patrocinadores, além da empresa em si, Americanas, também é o próprio público que vem ao encontro do nosso ônibus. Se a gente não tiver, né, a população que queira consumir o livro, que queira ter acesso à literatura, o projeto ele morre. Então eu convido a todos a vir conhecer o nosso projeto, a usufruir da leitura, fazer esse passeio literário conosco, né? Literalmente um passeio em 4 rodas, e poder viajar através do conhecimento de várias histórias, vários contos, vários personagens que se encontram aqui dentro. Para as pessoas que desejam fazer doações de livros ao projeto, como é que elas devem fazer, no caso? Quais são os procedimentos? Para quem quer fazer doação ao projeto, basta entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, Livros nas Praças Oficial, que é o nosso Instagram, ou Livro nas Praças, o nosso Facebook. Deixa uma mensagem falando dos livros que gostariam de estar doando. Nós podemos ir até eles buscar, ou eles podem ir até o ônibus e deixar esses livros lá, que depois a gente leva para a empresa, faz a catalogação, né, do título, quais são os critérios, e além disso a gente faz um processo de higienização desses livros, né, para que eles possam voltar a ter acesso para todas as pessoas sem nenhum problema. Adentrando aqui o ônibus, nesse setor, a gente tem a exposição de mais livros infantis. Aqui eles são segmentados por alguma editoria ou eles são bem misturados? A nossa divisão das prateleiras, por exemplo, aqui nós temos o acesso a livros acessíveis, e a gente deixa uma etiqueta para que todos possam visualizar. A Prefeitura do Rio tem uma lei que pede para que todas as bibliotecas tenham uma parte do seu acervo com a literatura afro-indígena. Nós também temos. E aí a divisão do nosso ônibus, né, o acervo, ela segue qual metodologia? Quanto mais a prateleira fica no chão, são os livros mais infantis para crianças que não sabem ler. Porque a nossa ideia é que a criança ela chegue no ônibus e ela possa abrir as prateleiras, buscar o livro de acordo com a capa, de acordo com o desenho que ela gosta, que ela se identifica, porque os nossos leitores, né, das comunidades, eles não, por não ser leitores assíduos, eles não chegam até a gente perguntando por um título ou por um autor específico. O ônibus não é simplesmente uma biblioteca de você chegar, pegar um livro e ir embora para casa, né? Ele tem a proposta de ser um espaço de leitura, né, onde você pode passar o dia aqui dentro, fazendo a sua leitura com tranquilidade. O espaço foi pensado em ser, né, ser um universo bem acolhedor mesmo, né? A gente tem a experiência, às vezes, da sala de leitura das escolas públicas ou de alguns espaços, né, sujos, bem degradados, com prateleiras velhas. E aí, a idealizadora do projeto, ela pensou em fazer uma coisa bem acolhedora mesmo, para que quando todo mundo entrasse no ônibus se sentisse acolhido e querer ficar dentro do ônibus fazendo a sua leitura com tranquilidade. Muito bacana, Alex. E aí é todo pensado mesmo em todos os passos que essa criança vai ter, de escolha do livro, sentar e apreciar justamente essa leitura, né? Sim, ele foi todo pensado, né? As prateleiras, é lógico que hoje em dia, durante a pandemia, a gente não está utilizando muito esse espaço interno,
né? A gente pede para que eles entrem, escolham um livro e faz a leitura lá fora, nas mesinhas. A gente também põe uns tapetes, né, emborrachados no chão para que eles possam ler, possam sentar. Mas a ideia das mesas também é para aquelas pessoas que queriam fazer um estudo, fazer uma leitura com um pouco mais de tranquilidade, no silêncio, elas possam ficar dentro do ônibus também e consumir do seu livro e dessa leitura com bastante tranquilidade. Muito obrigada, Alex, por ceder essa entrevista pra gente. Bom, o Jogo Aberto ele vai ficando por aqui. A gente mostrou um pouquinho de como funciona o interior do ônibus biblioteca. Vários ônibus que circulam, são 2, né, Alex, que circulam o estado do Rio de Janeiro e um outro que circula outros estados do Brasil. A entrevista fica por aqui. Luana Paz para o Jogo Aberto.